Bom dia para todos que estão aqui presentes e os que estão via internet. Eu quero agradecer muito aqui a organização dessa disciplina pelo professor Maria Eunice e Mariana. Eu estou muito contente de estar aqui falando para vocês, né? Já acabou de ser lembrado que essa pós-graduação aqui vai completar logo 30 anos de existência, que a gente está desenvolvendo um pensamento relativamente original no Brasil, né? No início, essa nossa abordagem interdisciplinar não era bem compreendida pela comunidade filosófica brasileira, mas passou a ser, felizmente, né, ser mais valorizada, reconhecida. E esse trabalho que eu vou trazer aqui hoje para vocês é um resumo das minhas pesquisas ao longo desses 30 anos, né? E eu comecei na filosofia da ciência, mas aí, né, pela temática aí que é a consciência, eu acabei resgatando o que eu já tinha feito de filosofia da física. Trabalhando na Unesp Botucatu, eu me interagi com os biólogos e acabei aprendendo filosofia da biologia. E mais recentemente, eu acabei uma abordagem mais propriamente filosófica aí, que chega na metafísica, né? que é o cerne da filosofia, né? E então, vocês vão ver aí pela síntese que eu fiz, que eu vou trazer aqui hoje, né, que a gente vai tocar, ao falar de consciência, a gente vai tocar em todas as questões, né, da filosofia praticamente, e pela própria definição que eu proponho de consciência como modo de ser. Então, né, na tradição filosófica, muitas vezes se pensa a consciência só como conhecer, né, como algo cognitivo. A consciência chamada consciência cognitiva, né? Mas a consciência é mais ampla, eu entendo como um modo de ser. Então vai envolver, além da cognição, também, né, o estar no mundo, o sentir, né, principalmente o sentir, o agir, né, e as dimensões, as interações que a gente tem com a natureza, com a sociedade. Então é do ser, né, é do ser, no nosso caso, o ser humano, mas se tivermos consciência também em plantas e outras espécies animais, então é um modo de ser de cada sistema biológico, né, com as suas características, né? Não dá para a gente tomar a consciência humana como uma régua absoluta para julgar todas as possíveis formas de consciência que tem no cosmos, né? Se fala às vezes até também de possibilidade, né, de seres conscientes em outros planetas, etc., né? Certo? Então, para não começar assim com um aceno de mão vago, né, eu proponho uma definição preliminar aí de consciência. É um modo de ser, no qual um agente, quer dizer, um sistema que tem uma ação, né, no ambiente, que eu chamo de pessoa, né, porque eu entendo que todo sistema consciente seria uma pessoa por causa do termo perspectiva de primeira pessoa. Todo sistema consciente tem a perspectiva de primeira pessoa, de um aqui e agora, né, que é exclusivo dele, é singular, a gente pode usar esse termo, né? A consciência é singular, porque vai depender, né, do aqui e do agora de um sistema, né? E a consciência está ligada a essa capacidade de sentir o que acontece consigo próprio, o próprio sistema, né, sentindo os seus estados, né, emocionais ou fisiológicos, o seu próprio corpo, né, e no ambiente, né, ambiente físico social. E o conhecer vem a partir do ser, né, e não o contrário, né, porque as filosofias idealistas entendem, né, que é o conhecer que produz a realidade, né? Não, aqui não é uma filosofia idealista, né, nem materialista, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? É uma filosofia monista, né, de neutro, monismo neutro, que se desdobra em aspectos, né, no caso em 3 aspectos que a gente vai ver. Então por isso que foi dado o nome monismo de triplo aspecto. Mas eu acho que é importante a gente dizer, né, que se concebendo a consciência como um modo de ser, né, o conhecer é derivado, não é primário, né? Então, primeiro nós somos, depois nós conhecemos, né?
invertendo o código do ergo sum, né? Que você já deve ter estudado. As posições clássicas estão aqui nesse quadro, né? Falando em Descartes, aí está ele aí, né? O dualismo cartesiano entende que o mundo físico, né, e o mundo mental são ambos fundamentais, mas são de alguma maneira são distintos, né? Tem uma existência independente um do outro, né? Bem, eu não vou discutir isso aqui, tá? Mas você sabe que a solução clássica para unir isso aí era a glândula pineal, né? Como é que tem duas substâncias distintas, mas que estão interagindo constantemente, né? Mas o importante aí é que a fundamentação é dualista. Aí depois, para remediar esse dualismo, se apela à glândula pineal. Assim como hoje em dia muita gente apela para o emergentismo para isso, né? A pessoa assume um dualismo cartesiano e depois vai falar como é que surge, como é que essas coisas acontecem, né? Aí então vai dizer que, né, há uma emergência, né? Então, eu também vou defender a emergência, mas a emergência no sentido mais fraco. E tem os três tipos de monismo aqui do lado, tá? O monismo fisicalista entende que a matéria, né, o físico, né, o mundo físico, ele é fundamental e a matéria é derivada. Na verdade, o emergentismo forte e materialista vai estar aqui, né? Você tem... Não a matéria, a mente, né? M aí é mind e physical, P é physical, né? Isso, a mente é derivada da matéria. Do mundo físico, né? Porque também tem outras entidades no mundo físico. O idealismo inverte, né? A mente é fundamental, então existe uma consciência universal, né? Que gera a matéria como um mundo das aparências, etc. e tal, mas a mente é mais fundamental, né? E a posição que eu defendo é essa aqui, o monismo neutro, embora eu acredite que ela não está muito bem representada aqui, mas didaticamente, para vocês notarem a diferença, né? É que existe uma coisa mais primitiva da qual vem tanto a matéria e a mente, né? O mundo físico e o mundo mental. São derivados de algo mais primitivo, certo? Só para assim, apresentar didaticamente a ideia. Agora, o que é esse algo mais primitivo aí, né? E como é que é esse processo de um ser, né, fundamental e vai emergir tanto a matéria quanto a mente, né? Aí são as questões do monismo neutro. Mas o importante é que esse ser fundamental, ele não é nem material nem mental, né? Porque recairia nas outras posições. Se você pensar que um mundo de ideias como em Platão, você cai no idealismo, né? Se esse ser primitivo for algo físico, puramente físico, tá? Que está no âmbito da ciência da física, e a gente cai no fisicalismo, né? Então ele tem que ser algo que seja mais primitivo e, né, mais básico do que a matéria e a mente. Deixa eu ver se eu consigo rolar aqui agora. Bem, mas por questões metodológicas, vamos nos perguntar o seguinte, né? Nós todos aqui somos pessoas conscientes, né? Somos seres conscientes. Quais são as condições de possibilidade, né, que tornam possível a gente ser consciente? Primeiro, a gente tem que sobreviver. Nós temos necessidade de alimentação, né, de não se expor demais a um frio extremo, nem a um calor extremo, né? Nós temos uma série de necessidades materiais, certo? Então, tem um componente material, sim, na consciência, né? Nós, sem satisfazer essas necessidades materiais, nós não vamos nem conseguir sobreviver, continuar vivo, né? Então, é uma condição de possibilidade que torna possível a consciência, né?
é o corpo vivo, primeira condição, né? Que é no plano da matéria. Segunda condição, está aparecendo aqui, toda a informação, tudo que chega no nosso sistema nervoso é na forma de sinais, né? Nós estamos vendo um elefante, não tem nenhum elefante dentro do nosso sistema nervoso. Eu não vou nem falar do cérebro, porque o sistema nervoso está no corpo inteiro, certo? Mas é pela informação que a gente percebe e sente também. Se eu sinto uma dor no pé, eu piso num prego e eu sinto uma dor no meu pé, é através de um sinal que percorre os nervos, né, que eu sinto a dor, porque se der uma anestesiar o nervo, eu não sinto mais a dor. Então, tudo que chega no sistema nervoso central, né, é através de sinais, através da informação. Então, assim, a matéria-prima da consciência é a informação sobre o próprio corpo, sobre o mundo, né? A consciência constrói os seus episódios, as suas vivências, as suas qualidades, né, os famosos qualia, constrói, né? Não é um reflexo, é uma construção. Ela constrói através da informação que circula, né, no ambiente, em nós, né? As afordas, que vocês já estudaram aí, né, são fenômenos da informação, né, que possibilitam que a gente sinta o que acontece, né? Esse é um título de um livro do Damasio, The Feeling of What Happens, né? O sentimento do que acontece. A consciência é basicamente isso, no meu entendimento, é o sentimento, o sentir do que acontece. Esse livro foi traduzido para o português como O Mistério da Consciência e se perdeu esse título bonito, né? The Feeling of What Happens. No final das contas, o Damasio não faz tanta justiça a esse título, porque ele vai fazer aquela distinção de proto-self, self, vai dizer que o self que assim, a marca da consciência é ter um self, né? E isso já complica muito, porque de repente uma formiga não poderia ser consciente porque ela não tem self, né? Mas na minha abordagem, assim, se a formiga sente frio, por exemplo, ou sente calor, ou sente fome, eu acredito que a formiga sente fome. A gente não tem como ter acesso à consciência nem de outras pessoas da nossa própria espécie, né? Mas a gente supõe que a formiga também sinta fome. Se ela sente fome, ela é consciente da forma da formiga, né? Então não precisa ter um self, no sentido do Damasio, para ser consciente, basta sentir o que acontece. Agora, só a informação e o corpo vivo não são suficientes. Por quê? Nós temos uma série de processos que são inconscientes, né? Inclusive processos mentais, né? Que são inconscientes. Quando eu estou construindo essas frases que eu estou falando para vocês, eu não estou pensando, vou pegar esse sujeito, verbo, predicado, não, eu estou fazendo tudo isso automaticamente, de modo inconsciente. O que vem na minha consciência já é a frase pronta, que eu já vou falando para vocês, inclusive, né? É como se a consciência estivesse na motricidade aqui, quando a gente usa a linguagem, né? A consciência está na ponta da língua, não está, o processo de construção de uma frase não é consciente, né? Pela aprendizagem que a gente já teve, pelas capacidades da nossa espécie, a gente usa a linguagem, faz construções linguísticas de um modo inconsciente, e o que a gente fala, quando a gente está falando, às vezes até depois que você falou, que você toma consciência, porque, né? Às vezes a gente só vai tomar consciência do que falou quando já está falando, ou já falou, né? E aí é complicado, né? O caso aí na psicanálise dos famosos lapsos, né? Que o consciente, ele se expressa, né? Fora do controle da consciência. Então, tem uma terceira condição de possibilidade da consciência, que é essa capacidade de sentir, que é algo que as máquinas não têm, os robôs não têm. Por isso eu diria, os robôs, as máquinas não são conscientes, não têm a capacidade de sentir. Agora, essa capacidade de sentir, ela é inconsciente, né? Ela é biológica, do nosso corpo, né? Do nosso sistema nervoso, muscular, endócrino e digestivo, né? Hoje em dia a gente sabe que tem uma parte do sistema nervoso no estômago, uma parte tem sistema nervoso no coração, então tudo isso junto que dá essa capacidade de sentir, né?
E até indo um pouco mais longe, né, nós temos bactérias e fungos, né, milhões de bactérias e fungos no nosso corpo que também participam dessa capacidade de sentir, né? Talvez um dia a gente vai descobrir que a consciência veio das bactérias, talvez, porque né? Temos mais bactérias do que células. A endossimbiose e tudo mais, né? Mas o problema da bactéria é que tem as bactérias que são boas e que tem as que são ruins, que matam a gente, né? Causam doenças e tal. Então, tem que ser seletivo contra essas bactérias aí, porque senão a gente não... Mas a capacidade de sentir, né, é o que está sendo chamado de sentiência, né? Com T, não é senciência, né? Sentiência, capacidade de sentir. Por incrível que pareça, esse termo sentiência, que é um termo até antigo aí, mas ele voltou assim a ser usado nesse sentido de uns 10 anos para cá, né? A revista Animal Sentience, que promoveu bastante esse uso, né? E então vamos entender um pouquinho melhor aqui. Eu vou falar mais disso aí em seguida, né? Mas a sentiência é uma capacidade que está encarnada, né, em nosso sistema nervoso, no nosso corpo como um todo, né? Ela está encarnada e ela funciona inconscientemente. O produto dela que é o sentir consciente. E o que é o sentir consciente? Envolve muita coisa, envolve sensações básicas, como frio, calor, fome, né? Emoções como amor, raiva, medo, né? Envolve estados de humor, você está se sentindo, né, deprimido ou está se sentindo eufórico. Envolve o significado que a gente atribui às palavras, em geral a informação, as imagens, né? O significado é sentir também. E envolve o chamado sentido da vida, que é um sentido assim que da nosso percurso ao longo do espaço do tempo, né? Que é algo que a gente vai abranger, né, uma escala de tempo maior, né? Quando a gente pensa sobre o sentido da vida, né? Então, o sentir consciente, ele envolve isso tudo, ele é diversificado, né? E por que a gente tem essas experiências todas, né? De ficar triste, de ficar alegre, né? Etc, etc. Porque nós temos a capacidade de sentir. Uma máquina não tem. Então a máquina não tem nada disso. Essa vida, essas qualidades, né? Afetivas, emocionais, inclusive semânticas, né? No sentido de semântica, psicossemântica, né? De você ter um estado mental associado a uma frase, a uma construção sintática, né? Ou a informação, né? Você tem uma semântica vivida para a informação, as máquinas não têm, a máquina não tem vivência consciente, né? A máquina ela vai apenas manipular, né, a informação, seja na forma de linguagem, seja na forma de bits, né, de zeros e um e coisa, né? E ela vai, no máximo, chegar no chamado significado formal, que é o significado dicionário, quando você define uma palavra, um termo em termos de outros termos. Você não sai do plano sintático, você não entra no plano vivencial, né? Então, toda essa discussão se inteligência artificial vai ser consciente, eu diria, uma máquina, um robô só vai ter algum grau de consciência se desenvolver a sentiência, a capacidade de sentir, que os seres vivos têm, né? E as máquinas até o momento não têm. Talvez porque as pessoas que constroem essas máquinas não entenderam ainda, ou não querem fazer isso também. Eu não sei para que faria uma máquina que não vai obedecer a gente, né? Não sei qual a função seria uma máquina com um grau de autonomia alto que não você faz uma máquina para servir ao ser humano, né? Ou para servir a vida, né? Não para a máquina tomar o lugar da vida, né? Mas ou porque não se quer fazer, que eu acho correto, ou porque ainda não atentaram ainda para essa questão da sentiência, que é essa capacidade de sentir, e que está baseada em
tem alguma característica que até o momento só os seres vivos têm, né? Então, as três coisas juntas, aí sim, aí nós temos a consciência, nós temos um corpo vivo que, né, satisfaz as suas necessidades materiais, tem, né, e esse corpo vivo também, ele é uma referência, ele ocupa um lugar no espaço e no tempo, né? É a partir dele que vai se construir o self, né? Eu acredito, eu entendo, e depois eu vou falar o que eu entendo pelo self. Mas esse corpo ainda não é o self, né? O conceito que a gente elabora de eu, né? Eu, Alfredo, quem é o Alfredo, né? Não é só um corpo vivo, tem uma história, tem uma construção toda, né, cultural, etc. Mas é uma condição de possibilidade, porque se eu morrer, acaba, né? A organização da matéria que possibilita a vida é uma pré-condição para a consciência, porque se essa organização se desfaz, né, se eu tenho um derrame cerebral e caio morto aqui, minha consciência, pelo menos no modo ordinário que a gente entende a consciência, vai deixar de existir. Se me derem uma anestesia geral, por enquanto eu tiver, né, com anestesia geral, a consciência some, né? Não sei se vocês já tomaram anestesia geral. Assim, você apaga e acorda, parece que não passou o tempo, porque a sua consciência não estava operando, né? É como assim, você pode passar uma semana anestesiado, na hora que você acordar, o seu instante anterior é aquele instante quando você tomou a injeção. Esse tempo todo não existe para você, né? Que você está anestesiado, né? Bem, podemos seguir? Alfredo, talvez você podia detalhar um pouquinho mais quais são os elementos que caracterizam o sentir, né? Tá? Ainda no plano desde a vida, das sensações físicas, mas no substrato. Isso eu vou falar aqui, vai ser as ondas. Isso eu vou falar em seguida. Professor, Oi. Essa sentiência, ela está onde? Não tem uma localização específica, né? Não. Ela vai, não vou chegar lá, mas nós temos ondas de energia que percorrem o nosso corpo, né? E essa sentiência vai estar ligada com o modo como essa energia ela flutua no tempo. Flutua não, ela se altera no tempo, né? Porque se você tiver, por exemplo, uma onda senoide, assim, uma onda redundante, que você tem um certo período e você não tem sentiência. A sentiência vai estar ligada, bem, é um correlato, tá? Ainda não é uma explicação completa. Só para deixar claro, se trata de ondas elétricas. Ondas químicas, principalmente. Eletroquímicas. Íons, né, em solução, né? Coisas que a gente tem no nosso sistema nervoso. Foi a partir daí que eu elaborei o conceito, né? A partir principalmente das células gliais, né? Dos astrócitos, que foi o assunto que eu mais publiquei aí, que tem minhas publicações de maior impacto, né? É justamente sobre as células astrocitais, né? Um tipo de célula que nós temos no sistema nervoso, não só no cérebro, no corpo todo, que desde 1990 não era bem conhecido, né? Como é que elas funcionavam, né? Elas são diferentes do neurônio. Em 1905, né, foi dado o primeiro prêmio Nobel para o Ramon e Cajal e para o Golgi. O Ramon e Cajal colocava o neurônio como a unidade funcional do sistema nervoso, quer dizer, então todas as funções mentais estariam baseadas no funcionamento, na fisiologia do neurônio. E o Camilo Golgi, ele já entendia que não é o neurônio, né, não é o neurônio apenas, mas é o neurônio junto com a glia, células gliais, né? E a astroglia é o tipo de célula glial que integra as atividades das outras células, os oligodendrócitos e microglia, e apresenta essas ondas, né? Então, na filosofia da neurociência eu defendo assim, você tem um trabalho combinado, os neurônios processam a informação, mas essa reação à informação, né, eu vou falar um pouco disso aqui, não é a simples recepção da informação que gera um estado consciente. O estado consciente é como o sistema reage à informação que ele recebe. Certo? Isso é muito importante. Isso é um pouco parecido com a autopoiese, né? Que
A informação que chega é uma perturbação da homeostase, da estabilidade do sistema, né? E a gente responde. O sistema responde, né? Então, aí que você forma o sentir. O sentir é uma reação, é uma resposta à informação, não é a informação. A informação é o segundo aspecto aqui, né? E o sentir aqui, ele vai ser uma resposta, uma reação do sistema de acordo com toda a sua história, todas as suas memórias, todas as suas vivências, né? Então você recebe, por exemplo, uma notícia, né? Uma pessoa que você gosta faleceu, então você chora, você fica triste, né? E esse sentimento de tristeza esse comportamento, né, de chorar, essa ação de chorar é uma ação, né? As glândulas secretam, né? São a reação à informação que você recebeu, certo? Então não é a informação que se torna consciente, o que se torna o sentimento, o sentir. O sentir é a reação à informação. Bem, depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu falei isso para dar uma... E essa reação, ela vem da rede astrocitária. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas... né? Não é o neurônio processa informação, forma memória, tem reforço de conexões, né? Aprendizagem no neurônio, né? O controle motor é no neurônio, mas essa reação do sentir, eu entendo que é uma onda eletroquímica que se forma nos astrócitos. E inclusive a gente sabe quais são os íons que estão envolvidos, né? E que muita gente não leva... não entendeu bem, mas isso aí não é ficção, isso aí tem visualizável com microscopia de 2 focos, que é uma técnica. Então a gente pode ver da perspectiva de terceira pessoa, certo? A gente pode ver essas ondas de energia aí, isso não é ficção, não é invenção, a gente pode ver. Só que apenas aquele ser que está tendo a experiência que vai sentir, né? O que significa, o significado, a vivência daquela onda. Quer dizer, eu tenho, todos nós temos essas ondas acontecendo no sistema nervoso, não só no cérebro, né? Na rede astrocitária. Ela está sempre respondendo a informação que a gente recebe. Mas só cada um de nós que está sentindo isso. O neurocientista de fora, ele pode ver uma fosforescência luminosa, né, usando umas tecnologias complicadas lá, mas ele não sabe o que a gente está sentindo. Na perspectiva da terceira. O sentimento acontece o sentir só na perspectiva de primeira pessoa, só do próprio sistema que está vivenciando, né? É a consciência, né? Ela é em perspectiva de primeira pessoa. Quando a gente está na perspectiva de terceira pessoa, no caso aí do neurocientista, a gente está captando informações sobre uma outra pessoa, como você está observando o comportamento, né? O pessoal aí da etologia, eles observam o comportamento animal, né? Eles estão captando informação só, eles não têm a menor ideia do que o animal está sentindo, né? Você acha que tem? Tem o antropomorfismo metodológico que a etologia usa justamente como reconhecendo a partir de condutas a possibilidade de sei lá, outros animais terem condutas semelhantes. Sim, mas aí é uma inferência. Ele não está sentindo aquele What's Like to Be lá do Nagel, né? Tudo bem, você falou que não dá para saber o que está sentindo. Desculpa, eu falei, não dá para sentir. Saber a gente pode saber por via pensamento. Via esse método antropomórfico que tem uma sustentação coevolucionária. Não, tudo bem. Aí sim, mas então talvez tenha me expressado mal. Quer dizer assim, né, esse What's Like to Be do Thomas Nagel, né, What's Like to Be a Bat, como é ser um morcego? A gente não sabe como é ser um morcego, porque o morcego se move por ecolocação e a gente não tem
capacidade, né? Essa ferramenta. Então, ele usou isso como argumento bem geral, né? Que todo o aspecto qualitativo né, qualia, ele é próprio do próprio ser, que é um modo de ser, né? Como eu coloquei na definição. Então, ele é apenas indiretamente que outras mentes, né, outras pessoas vão conseguir conceber. Por exemplo, como é ser um morcego, né? Eu posso, pelo pensamento, né, ou seja, indiretamente, eu posso formar uma conjectura, né? Concordo. Mas eu não tenho como sentir o que o morcego sente, porque eu não sou um morcego, né? E eu também não tenho como sentir o que a Mariana sente, porque eu não sou Mariana. Sorte sua. Não sei não. Quem sabe a gente pode trocar de corpo aí, sei lá. Então, se essa ciência é a capacidade de captar e reagir às ondas eletroquímicas que se formam nos astrónomos, né? Se um robô bem desenvolvido puder captar essas ondas, tiver não só formar essas ondas, captar reagir, né? Então não tem por que dizer que eles não têm, se não têm consciência. Pois não, mas eu duvido que um robô ou um computador consiga, que o ser humano consiga fazer um robô, um computador ter essa capacidade, porque primeiro a gente precisa entender ela, né? E segundo, né, tem que ter uma engenharia que consiga reproduzir, não é só simular, reproduzir o que milhões de anos de evolução fizeram. Lembrando que até hoje a gente não tem como criar um ser vivo unicelular a partir de matéria inorgânica, né? Mas, Alfredo, você... A vida vem da vida até o momento, não existe ainda nenhuma... Pois não. Você mesmo apontou que cada espécie, digamos assim, tem o seu modo de ser. Pode ser que os sistemas artificiais também desenvolvam algo próprio a eles, mas funcionalmente semelhante àquilo que nós chamamos de eu reluto no usar ciência, que acho que é um anglicismo, mas enfim. Não, de sentir, aí, né, é um termo. Não, em português é do sentir, mas sim, em inglês aí já é. Tá. Então, que seja próprio dos sistemas artificiais. Claro que. Mas não é tão relativo assim. Eu falei que cada ser vivo tem uma forma própria de consciência. Sim. Agora, um ser não vivo, eu diria que não tem nenhuma, até o momento. Não tem nenhum grau de consciência, nada de sentiência, melhor dizendo. Eu acho que até o momento você tem razão, mas não haveria, no meu entendimento, um obstáculo de princípio, né? Pelo menos a partir de uma perspectiva fisicalista que é a minha, né? Pode ser que a partir do monismo neutro, aí a minha perspectiva é a partir do monismo neutro. Haja obstáculos implícitos e de princípio. De princípio envolvendo a vida, segundo você, né? Então já está tudo certo. Porque é uma, entre aspas, uma engenharia muito complexa que a evolução fez, né? A partir justamente desse princípio neutro, que eu vou falar um pouquinho aqui, né? Então, porque esse princípio, eu vou chegar nisso, mas se esse princípio neutro, ele se trifurca em matéria, informação e sentiência, se você partir só da matéria, você não vai chegar na sentiência, porque a sentiência veio do princípio fundamental, ela não veio da matéria. A sentiência não vem da matéria, ela vem da energia, que eu chamo de energia, né? O princípio fundamental é energia. Mas aí a gente volta nisso quando eu colocar essa trifurcação, tá bom? Então, continuando aqui, né? Agora vamos entrar um pouco numa metafísica, que não é tão complicada não, mas é que essa metafísica muita gente rejeita, né? Assim, por pruridos aí, sei lá, de filosofia
de empirismo ou de filosofia analítica, sei lá, mas para mim é a base de tudo, tá? Começa na filosofia oriental, né? A ideia do Tao, do livro do Lao Tse, né, que vocês conhecem. Então, esse é o ser, né? Quer dizer, nós temos uma totalidade que é diferenciada, né? Yin, Yang, etc. Aí nosso colega que trabalha com isso. Nos gregos isso aparece em Anaximandro, a ideia do apeiron, que seria, né, essa coisa, né, vamos pôr coisa entre aspas, essa coisa indeterminada e infinita do qual tudo brota, né? E em Parmênides, né, ele concebe como o ser, né, já esse termo aí, ser, né, que é e não pode não ser, porque se ele é o princípio, ele sempre tem que ser, né? Ele não pode deixar de ser. Mas isso colocou um problema, né, naquele famoso conflito com o Heráclito. Como explicar então a mudança? E Aristóteles resolve essa querela, né, com a chamada teoria da potência e do ato. Aristóteles resolve esse conflito de mudança e permanência. E essa solução de Aristóteles, que eu acho que é muito mal entendida na contemporaneidade, que eu proponho uma visão pós-moderna de Aristóteles, que seria um resgate do Aristóteles original, porque o Aristóteles foi muito alterado no período medieval, quando, né, foi feita uma síntese entre a filosofia aristotélica e a teologia católica, né? Então, é o chamado filosofia aristotélica tomista, que eu inclusive estudei muito na graduação, mas alterou, eu acredito, as intenções originais de Aristóteles, né? Então eu procuro resgatar o Aristóteles que eu li lá na física e na metafísica, principalmente, que foram os livros que eu estudei no mestrado, né? Eu li toda a física, toda a metafísica, acompanhado do livro do Pierre Robin, chamado Problema do Ser em Aristóteles, né? Então eu... Oi? Não estudei, pra ser sincero, não estudei. Assim, eu sei de orelhada, né? Mas o que eu estudei foi a física metafísica, né? E um pouquinho também dos outros livros, né? Mas que assim que eu trabalhei, né? Ainda tem um caderninho que eu fui lendo e anotando no caderninho, que a gente fazia isso antigamente, né? Toda a física, toda a metafísica. Então, como é que eu interpreto Aristóteles? Com a ideia dessa distinção que existe na física, sem maiores problemas, né? Todo físico aceita isso, que a energia pode ser potencial e cinética, né? Então, vocês devem ter estudado no ensino médio aquela história do pêndulo, né? Quando o pêndulo está para cima, ele tem a energia total, ela é potencial. Quando o pêndulo desce e está na parte mais baixa, essa energia total se torna cinética. E quando ele está no meio do caminho, é uma mistura de energia potencial com cinética. Todo mundo sabe disso? Quem não sabe? Então, assim, o pêndulo tem uma energia total. Ela pode ser 100% potencial quando o pêndulo está para cima, porque ele está parado aqui em cima, mas ele tem a energia que significa que em relação à gravidade, se você soltar o pêndulo, ele vai se transformar em energia cinética. Aí, quando ele está na ponta de baixo, ele está com energia cinética total, né? Mas aí, pelo momento que ele pega, o impulso, ele vai subir e vai voltar, né? É claro que pelo atrito ele vai diminuindo esse movimento, mas pela primeira lei da termodinâmica, você deve ter ouvido falar, né? A lei da conservação da energia. A energia total do universo, ela não se altera, né? Ela é constante, mas, né, nós temos essas transações entre energia potencial e cinética. Então, eu entendo que aquilo que o Aristóteles chamava de abrangente, né, que seria o ser do Parmênides, é o abrangente. Ele, na forma mais primitiva, ele é o ser em estado potencial. Então, ali tem todas as possibilidades, né? Tudo que pode acontecer em todos os tempos, eternamente, está ali no ser. Mas está em estado potencial. E ao longo do tempo vai se atualizando, certo? Então nós temos aqui essa figura, né, da árvore da vida dentro de uma esfera, né? Certo? Vocês devem conhecer.
essa esfera seria o ser. Fora do ser não tem nada. Daqui está representado pela cor preta, não tem nada fora do ser. Só tem, né, tudo que existe, que pode vir a existir, que já existiu, todas as possibilidades estão no ser, estão dentro da esfera. Estão entendendo o que eu estou falando? Só que dentro da esfera, o que está em branco é o que está atual, é o que está se atualizando. E o que está preto está recessivo, está permanecendo em estado potencial. Isso pode fazer uma boa analogia com os genes, né? Nós temos genes que se expressam no processo genético da pessoa e genes que permanecem recessivos, né? Então, às vezes, de duas pessoas que têm olhos castanhos, nasce um filho ou uma filha de olho azul, porque é um gene recessivo, que não estava se expressando nos pais e aparece nos filhos. Então, a ideia seria essa, que a minha interpretação pós-moderna do Aristóteles. Nós temos, então, o ser de Parmênides, só que esse ser não está tudo atual. Seria uma loucura, né? Então, aqui, ao longo... vai se havendo um processo de atualização diferenciado. Não esse ser é composto de formas, tá? Porque Aristóteles, o abrangente, o que é? O abrangente é o ser, ele abrange todas as formas elementares possíveis, que correspondem às ideias de Platão, né? São as matrizes da realidade. Só em Platão é um mundo, no mundo das ideias. Aristóteles estão encarnados em toda a realidade, né? Não existe um mundo das ideias separado, certo? Então, o abrangente é o ser que abrange todas as formas elementares. Aí já é também um detalhe muito importante. As formas elementares são as formas, digamos assim, mais simples, né? Então, esse processo evolutivo da realidade vai ser pela combinação dessas formas simples, gerando formas complexas, que a gente chama isso hoje em dia de complexidade, né? Nós vivemos num mundo complexo, por quê? Porque numa célula de um ser vivo já tem N formas elementares ali, né? Que estão, pelo processo evolutivo, estão entrelaçadas, certo? Então, o ser, no estado potencial, ele tem todas as formas em estado potencial, mas elas vão se atualizando. Então, é como essa árvore, né? Nós temos formas elementares que vão se atualizando e vão gerando, né, ramificações. Então, nós temos um processo que constitui o espaço e o tempo, porque você não pode dizer que já existe um espaço e um tempo fora do ser e o ser vai... Não, esse próprio processo de atualização vai gerando o espaço e o tempo com as formas complexas que vão se gerando a partir das formas elementares. Professor, eu poderia substituir essa imagem pelo Taiji? Taiji é aquela representação do Yin e Yang? Do Yin e Yang, porque... Aí vai dar outra metafísica se fizer isso, que é a que você trabalha. Essa aqui é que eu estou tentando... Então, mas aparentemente, se o senhor me permite colocar, o Taiji, ele é representado preto e branco, né, com o preto sendo a potência, o branco a manifestação, a forma, né? O que está por trás dele seria esse soberano, vamos dizer assim, o tal, né? O tal, esse ser abrangente, que são todas as formas possíveis, que é o Taiji, que nele é o movimento. O movimento é a transformação contínua da potência para o ato, do ato para a potência. Quer dizer, nesse sentido de ser potência e ato, né? Porque esse é o fundamento dessa medicina. Que o Yin é a potência e o Yang é o ato, é a manifestação. Mas eles já estão no momento dentro daquele círculo, porque o preto para fora do círculo é o não nomeado, que esse é o tal verdadeiro. Então o nomeado... não, ele complicou. O preto fora do círculo complicou, porque aqui em Parmênides isso não existe. Então, não é. Não, mas não é, né? Porque isso aqui é uma representação, tá? Isso não é o ser, não tem como você... Isso aqui o que está dentro da esfera é o que é a realidade. Então, mas exatamente o que está no Taiji é o que existe.
que é o preto e branco, é o que existe, né? Que eles chamam de nomeado, que é o que existe. Então o Taiji seria... Mas não é porque a gente nomeia que a coisa passa a existir, certo? Não é nesse sentido. Eu entendo. Não, ele está dizendo dentro do que o senhor está falando, que o que existe é o que nós conhecemos, a potência do existir e a existência de fato, que é me parece que o senhor está colocando. Então, assim... Mas eu estou querendo, além disso, tá, concordo, isso aí é o mais básico do básico, né? Sim. Além disso, eu estou querendo dizer que existe aqui, dentro dessa esfera, uma coisa que parece com uma árvore, que é o processo evolutivo. Então, nós temos as coisas mais elementares que vão se combinando e gerando uma complexidade que vai gerando, né? Quer dizer, a nossa experiência estaria aqui. Nós não estamos aqui. Que dentro deles são as 10 mil coisas, né? Que vão evoluir. Mas nessa árvore da vida vem de outra tradição, né? Ou vem da mesma? De outra tradição. Eu acho que a árvore da vida espelha, sei lá, não, só que ilustra. Que cabe exatamente, né? Porque tem esse processo do 1, né? O 2, do 2 o 3, depois as 10 mil coisas, né? Que essas 10 mil coisas é esse crescimento, seria o equivalente à árvore da vida. Então a gente chega no mesmo resultado. Eu acho muito interessante isso que você falou aí, daria uma tese de doutorado, né? Do yin e do yang, você corresponder ao potencial atual de Aristóteles, né? Porque a gente não tem assim, muita coisa se perdeu, né? Então a gente não sabe bem quanto de filosofia oriental que os gregos absorveram, mas o Aper aparece muito com tal, né? E por aí afora, né? Então acho que dá para trabalhar isso aí bastante. Só que aqui, né, como eu estava falando aqui, né, o que vai ser fundamental aqui é a evolução disso aí, né? Porque para Parmênides já está tudo ali e não pode mudar, não pode acontecer nada. Agora, em Aristóteles, com a distinção de potenciato, você pode pensar no processo evolutivo em que, né, aquelas formas elementares constituem o abrangente, elas se combinam, se entrelaçam e vão gerando esses 1000 mundos aí, que é onde nós estamos aqui. Né? A gente não... Segundo Platão, né, pela dialética, você pode retroceder e chegar a contemplar as ideias que seriam as formas elementares, né? Que isso é exatamente o que os chineses falam. Essas coisas lá são os 10 mil seres. O sentido de tudo é o movimento. E esse movimento fundamental qual que é? É do tal manifestado ou não manifestado, e esse vice-versa, então retorno também. Esse seria o caminho do sábio, vamos dizer assim. Esse retorno de voltar para a raiz, vamos dizer assim. Aí para a gente é metafísica, porque você... Sim. Todas as ciências, elas estão observando e trabalhando, fazendo testes, hipóteses aqui. É o pensamento que volta aqui, né? É metafísica, além da física, né? É o pensamento que tenta entender essas formas elementares que são as matrizes, né? Que geram... Mas a gente... mas nós estamos aqui na complexidade. Eu já falei dessa analogia, né? Como na genética, né? Algumas se atualizam, outras permanecem recessivas. Pode permanecer recessiva por muito tempo. Embora aí, um comentador de Aristóteles comparou com Leibniz, né? Porque em Aristóteles parece que tudo que é possível algum dia se atualiza. Assim, não tem assim, essa recessividade permanente, né? Mas em Leibniz já tem, né, aquela história dos mundos possíveis, né? Tem muitos mundos possíveis que não se atualizam, não se realizam, né? Ele até é um otimista, né? Ele acha que nós sempre estamos no melhor dos mundos possíveis, o Leibniz. Isso implica que tem muitos mundos possíveis que não se atualizam. Mas em Aristóteles a gente tem essa ideia que tudo que é potencial, de algum modo, vai se tornar atual, né? Então, na física, quer dizer, na natureza, no sentido aristotélico, né, tem um processo de atualização. E a metafísica é o estudo dos princípios que não são manifestos na física, né? Então, é pelo pensamento que a gente chega neles, né?
nós só percebemos as combinações das formas elementares, o entrelaçamento complexo dessas formas. A gente, não é só pelo pensamento que a gente pode abstrair quais são essas formas, e aí é a metafísica. Para nós ocidentais, isso cai no âmbito da disciplina chamada metafísica. Na física, nós temos forma e matéria. Matéria é a possibilidade de ser, né, mas acaba sendo relacionada com os objetos, né, da natureza. E a forma é uma coisa difícil de definir, né? A forma é um termo primitivo, você não tem como definir, mas todo mundo sabe o que é uma forma, né? É uma organização de componentes, de aspectos, sei lá. Inclusive, em Aristóteles, a forma ela é o que define, distingue as espécies biológicas, né? O gato é gato porque tem a forma do gato, não é a matéria que vai caracterizar o que é, distinguir o que é gato e o que é rato, cachorro, não, é a forma. A gente conhece os seres pela forma, né? Por isso que a gente pode relacionar, né, que chamava de causa formal, com a informação. Então, nesse processo de atualização, nós temos 4 causas, vocês devem conhecer, né? Causa formal, material, eficiente e final. A causa formal, ela é, como diz o nome, relacionada à forma, né? A forma, ela se propaga, né? Uma vez que uma forma é atualizada, ela pode se propagar. Então, né, um exemplo simples, né? Você tem uma forma que é concebida na mente de um arquiteto, aí ele pega essa forma, coloca ela no papel, já propagou, né? O construtor pega essa planta e constrói uma casa com aquela forma. Quer dizer, então, uma vez que uma forma é concebida ou atualizada, ela pode se propagar, isso é a causa formal, né? É a propagação de forma. A causa material é aquilo que as coisas são feitas, né? Então, a casa pode ser feita de madeira, pode ser feita de tijolo, né? O material aí é o componente que a gente hoje em dia chama físico e que, em última análise, né, se reduz aos elementos da tabela periódica, os componentes, os materiais que a gente usa no mundo macroscópico, né, são os elementos da tabela periódica, que todo mundo estudou no ensino médio. A causa eficiente, o que é? Bem, primeiro vamos dizer que o que Aristóteles chamava de substância, hoje a gente chama de sistema dinâmico, tá? Porque a ideia de substância parece uma coisa assim, imutável e abstrata, uma essência abstrata, né? Também se fala muito em essência, mas eu prefiro falar em sistema dinâmico, que é a linguagem nossa aqui, que vocês já devem estar, né, familiares, inclusive. Então, a causa eficiente é uma situação seguinte, é o que desencadeia uma mudança. O que desencadeia a mudança no sistema B é um sistema A. Então, a causa eficiente ela não introduz nenhum tipo novo de conceito aí na física, né? Ela simplesmente você tem, né, para Aristóteles, né, os seres da natureza são compostos de matéria e forma, chamado ilemorfismo. Então você tem um sistema ilemórfico e aqui outro sistema ilemórfico aqui. Esse sistema, por exemplo, 2 bolas de bilhar. Essa bola de bilhar colide com essa e transmite o movimento para essa. Ela é a causa eficiente, certo? Mas essa causa eficiente, ela não introduziu, além da matéria e da forma, nada mais. São apenas um processo que ocorre entre 2 sistemas, certo? Agora, em Aristóteles também tem a causa final, que aí sim vai estar de alguma maneira relacionada com a sentiência, porque no monismo de triplo aspecto nós temos 3 aspectos, né? Matéria, informação e sentiência. Em Aristóteles tem a matéria, tem a informação, que é a forma se propagando, certo? Quando você copia um arquivo do pendrive para o HD do computador, você tem uma forma complexa ali no pendrive que você transfere para o HD do computador. Então a informação é a propagação da forma, né, no espaço e no tempo. Mas não teria o terceiro aspecto em Aristóteles, de alguma maneira, a sentiência? Eu acho que dá para pensar que existe, embora não tenha sido tematizado dessa maneira, tá?
Aí a gente entra na causa final. É um assunto complexo, né? Tem livros sobre esse assunto aí. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Então, para Aristóteles, todos os processos da natureza têm 4 causas, né? A causa material é aquilo que as coisas são feitas, a causa formal, que é a forma que o sistema tem e que pode se propagar, a causa eficiente, que é aquilo que desencadeia uma alteração, e a causa final, que é o fim. Para que aquilo acontece? Então, por exemplo, se no caso da construção de uma estátua, né? A estátua é feita, por exemplo, de bronze, é uma causa material. A estátua tem a forma de um militar, é a causa formal. O que desencadeou as alterações no bronze? Quem colocou a forma do militar no bronze? O escultor. Então, o escultor é a causa eficiente. E qual é a causa final de uma estátua? Por exemplo, homenagear o militar numa praça pública, né? Aí, num exemplo mundano, né? Agora, qual a causa final do cosmos? Né? É o que o Aristóteles chamava de primeiro motor, e que depois, com Tomás de Aquino, se torna Deus, né? Porque Tomás de Aquino, né, o mundo é criado por Deus, né? A criação, e retorna a Deus. É o fim. Deus é princípio e fim, né? Em Aristóteles, o primeiro motor é o fim, porque não tem princípio, não tem criação. O universo é eterno, ele parte de Parmênides, do ser lá que, né? O ser é aquele ser, aquela esfera lá, ela é eterna, né? Simplesmente o que acontece é que algumas possibilidades se atualizam e outras deixam de existir, deixam de se atualizar no sentido, né? Mas continuam recessivos, né? Então Aristóteles não tem criação, mas tem um destino, né? Que é o primeiro motor. Agora, o que é o primeiro motor, né? Aí os autores mais recentes, né? Eu me batei no Pierre Robandi, né? Ele fala o seguinte: tem duas coisas aí envolvidas. Bem, para começar, é uma teoria feuerbachiana, né? Que o primeiro motor seria algo projetado pela consciência humana, né? Então não é uma criação, mas ele é o destino, porque ele é a direção que essa evolução do cosmos vai. Então, como é que Aristóteles teria pensado, né? Porque isso é uma interpretação de Aristóteles, é claro. Todo ser vivo almeja uma perfeição, né? E a perfeição maior que tem é o ciclo, né? E os planetas são circulares, então são perfeitos. Os planetas que a gente vê, as esferas, né? São perfeitos. Aí ele se pergunta, e essas esferas, elas têm um ideal de perfeição delas? Aí ele diz, tem o primeiro motor, que é tão perfeito que nem precisa se mover. O primeiro motor é imaterial e imóvel, né? Então, o que é o primeiro motor? Ele é algo que a mente humana que projeta, evidentemente, né? Que seria o objeto de desejo, por assim dizer, das esferas, porque para os gregos as esferas, os planetas eram seres espirituais, né? Então, o primeiro motor, ele é o máximo de perfeição, que é tão perfeito que nem precisa se mover, é imóvel, e nem tem matéria, porque matéria para Aristóteles é fonte de erro, né? de irregularidade, né? A matéria, ela é a forma que estabiliza a matéria, né? A matéria é tipo assim, pensar o movimento browniano, né? É algo assim errático que vai em toda direção, assim, né? Não tem uma organização estável, né? Então é a forma que estabiliza a matéria. Então o ser mais perfeito, ele nem é material, ele é puramente uma forma pura e imóvel, tá? É o primeiro motor. Mas aí, o que a gente está vendo aqui? Que ele está falando de desejo, de perfeição. Desejo já remete para a sentiência. Então, quer dizer, não está totalmente ausente em Aristóteles, né, alguma coisa ligada à sentiência. E mais do que isso, né, tem um texto aí
um artigo, né, que mostra que para Aristóteles as emoções, o sentir em geral está ligado ao coração. O coração é o órgão do sentir e o cérebro é um estabilizador no sentido assim de até, né, alguns comparam com um radiador para esfriar o corpo, porque quando você corre, né, você sua na testa. Então o sentir não seria algo cerebral, mas seria do coração, né? Mas isso significa o quê? Então Aristóteles também entendia que há uma coisa que a gente atualmente chama de sentir, né? Do sentir. Bem, então em Aristóteles nós temos um monismo de duplo aspecto, né, de forma e matéria, chamado dilemorfismo. É um monismo, porque são dois aspectos do mesmo ser, que ele chamava de substância, certo? A forma e a matéria compõem a substância, e essas, inclusive os seres vivos seriam substâncias, né, só que substâncias bem mais dinâmicas, né, dinamizadas. E então, agora falar do monismo de duplo aspecto, né? A experiência consciente é uma integração dos três aspectos na perspectiva de um agente corpóreo situado, né? Chamado perspectiva de primeira pessoa, que é tratado no artigo de 1974 Thomas Nagel, né? O Atividade to be Abet, que é um morcego, ele fala, né, justamente que a gente não pode sentir como é ser um morcego, porque nós não somos morcegos, né? Aí a consciência acontece na perspectiva de primeira pessoa. Por que a consciência acontece na perspectiva de primeira pessoa? Porque a consciência não é conhecimento, a consciência é ser, né? É um modo de ser. Então só quem é que sente o que é ser aquela pessoa, certo? Isso vem um pouco como consequência do Nagel. Mas vamos ver aqui então como é que fica essa evolução do cosmos, né? Porque em Parmênides aquele ser ele já está tudo atual ali, então ele não pode não ser, então não existe mudança, não existe movimento. A partir do momento que a gente faz a distinção entre ser em potência e ser em ato, nós temos um processo de evolução, que é a passagem da potência para o ato. Mas não é uma passagem linear, assim, digamos, que só vai, cada vez mais formas vão se atualizando. Não, né? Porque algumas se atualizam e deixam de atualizar, né? Muitas vezes a gente usa a palavra existir para essa atualização, né? Então se fala algo deixou de existir, né? Deixou de se atualizar, porque nessa perspectiva, né, todas as formas, elas elementares, elas são eternas, elas não deixam de existir, elas são, né? Mas elas podem se atualizar ou não se atualizar, então elas podem deixar de existir no sentido de deixar de ser atual, né? Tá? Então nós temos esse ser potencial aqui, tá? Que eu chamo de energia, porque eu acho que é o termo mais abrangente, né? Então nós temos a energia física aqui, que se expressa na matéria, a energia que se expressa na informação, que seria a entropia, né? A entropia negativa, eu vou falar sobre isso, e a energia do sentir, que seria chamada energia psíquica, né? Que aparece em Jung e outros aí, né? Por exemplo, quando a pessoa está com depressão, a pessoa está com uma baixa de energia, mas essa baixa de energia da depressão não é física propriamente. Você pode se empaturrar de açúcar, né, que é energia, gera ATP, energia fisiológica, e você não vai sair da depressão, certo? Então a energia, ela teria, né, a energia física, que é aquela que afeta a matéria, os elementos, né, os átomos, os elementos químicos. A energia da informação, que eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que eu vou falar sobre isso. E a energia do sentir aqui, que é chamada energia psíquica. E da integração desses. Então, o monismo de três aspectos diz que esses três aspectos são condições necessárias e suficientes para a consciência. Só que eles se integram em fases, né? Porque nós temos a integração no plano inconsciente, né? O chamado pré-consciente, né, em alguns psicólogos, né, se não me engano o Bion, né, não sei se em inglês fala Bion, mas coloca muito em ênfase na questão da pré-consciente e a experiência consciente.
A experiência consciente tem três, por sua vez, né, tem três grandes domínios, né, do afeto, dos sentimentos emocionais, né, a cognição, né, o conhecimento, o pensamento abstrato e a ação, né? Então são as três áreas da neurociência. Nós temos a neurociência afetiva, a neurociência cognitiva e a neurociência da ação. Dessa integração consciente, aí entra aqui uma outra teoria, tá? Chamada, que eu chamei de teoria projetiva, mas que não fui eu que inventei, tem vários outros autores que trabalham com isso. É que o sentido de si, que é o chamado eu ou self, é projetado pela consciência, né? E o sentido do mundo também. O que é o nosso mundo? A gente projeta isso a partir, né, da nossa consciência. E, né, nós, né, projetamos também Deus como um objeto de desejo para nós e para a sociedade, né? Por exemplo, na expressão Deus é amor. O que nós queremos? Nós queremos um mundo porque aqui vai haver uma harmonia entre o eu e o mundo, né? Um mundo em que as pessoas se harmonizem, né? Se amem, né? É uma harmonização do sentido de si com o sentido do mundo. Então nós projetamos isso como Deus. E aí, culturalmente, nós construímos uma série de instituições, né, que tem rituais, tem imagens, né, sagradas, músicas sagradas, construções, né? No Brasil, né, se anda pelo interior aí, você vai ver construções, né, de igrejas, ou se a gente expandir isso aqui para todos os tipos de religião, você vai ver em cada bairro aí você tem uma igreja, né? Cada rua praticamente tem uma igreja. Então, por que isso? Por que a humanidade, 80% das pessoas, pelo que se diz, né, são religiosas? Porque, né, entra como meta. É a meta da evolução, né? A gente coloca essa meta, a nossa consciência coloca, né? Eu acho que corresponde aproximadamente ao conceito de Feuerbach, né? Que é uma projeção da consciência. Então, o cosmos, a evolução, essa passagem esse processo de passagem da potência para o ato, né? Ele vai primeiramente, né, esse princípio, né, que aqui é um ser potencial, comparando assim com as letras de um alfabeto, tá? Isso que está aqui embaixo são as comparações, né? Essas formas elementares aqui que constituem esse ser potencial, que eu chamei de energia, né, elas são como as letras, elas são eternas, você não altera o alfabeto. Essas letras vão se combinando, então aqui esses aspectos da existência, né, eles são como se fossem as palavras. O primeiro grau de complexidade no processo evolutivo, né? Aí nós temos aqui, com a vida e a mente, né, é difícil separar a vida e mente, né? Nós temos aqui a vida inconsciente, pré-consciente e consciente, com os três domínios, né? Corresponde aqui, então, a um processo de integração que corresponderia a frases, né? Você combinou letras em palavras, palavras em frases. Esse tipo de processo recebe o nome, né, de processo generativo. Não sei se vocês já estudaram isso, que vem da linguística do Chomsky, né? Então, é um processo criativo, né, produtivo, mas combinando, né? Combinando as letras a gente gera a palavra, combinando as palavras gera a frase, né? É um processo generativo. E aqui, né, é um passo além, né? É claro que esse passo aqui é a partir da consciência, né? A partir do momento que existe a consciência que esse processo de evolução do cosmos, ele dá esse outro passo aqui, que é assim, nós atribuindo um conceito, um sentido de eu para cada um de nós, né? Cada um de nós tem um conceito de si, né? Um sentido de si, qual é assim, o sentido da sua vida, da sua própria vida, né? E do mundo, né? Mundo assim, não só do ponto de vista físico, mas também social, né? Da sociedade que a gente vive, né?
Então já é um processo de significação que corresponderia a uma intencionalidade com S, né? Que a gente projeta, a nossa consciência projeta isso. E, né, teria a meta desse processo de evolução do cosmos, né, que seria um estado em que se harmonizasse, né, esse sentido de si com o sentido do mundo. Ou seja, uma sociedade com pessoas que se harmonizam, que são felizes, né? Ou que seria o paraíso na Terra, né? Seria então que a gente associa com a gente projeta isso num ser, né, que a gente dá o nome de Deus. Na teologia da libertação era um pouco assim, né? O paraíso não é platônico, assim, num outro domínio, é aqui mesmo, né? É um estado de perfeição que a gente almeja realizar como meta aqui no próprio processo que nós estamos inseridos, né? Nós estamos no meio desse processo, certo? Tá, mas aqui eu estou indo assim muito além, né, da temática aqui da consciência, no sentido mais simples, né, que consciência de estar acordado, estar sentindo o que acontece, né, estar respondendo. Aqui já seria mas por que eu faço isso? Porque se você pega o conceito de Deus, põe Deus aqui como Deus criador, você atrapalha isso tudo aí, né? Que é o que São Tomás de Aquino fez, né? Atrapalha tudo, porque eu acho que porque aí Deus vai ser responsável por tudo de ruim que acontecer no mundo, né? Agora aqui não, Deus é só aquilo que é bom, é só aquilo que harmoniza, né, para os seres conscientes, que harmoniza o eu e o mundo, que vai ser Deus. Deus é só coisa boa, não pode, se você coloca o Deus como a causa de tudo, então tudo, pessoa assim, criança que sofre um acidente e morre, é culpa de Deus, né, porque você pôs Deus Então aqui no início nós temos esse ser, né, que tem tudo em potencial, vai tendo atualizações, surge a consciência, e aí aqui, né, como uma meta desse processo, a intencionalidade com ser, né, nós teríamos o que a humanidade chama de Deus. É claro que a gente não pode interpretar literalmente as doutrinas, porque aí cada uma vai dizer que é uma coisa diferente da outra, né? Ô Pedro, aí não estaríamos homogeneizando que o que é bom para uma população pode não ser bom para outra, né? Se, por exemplo, pega o caso dos indígenas, por exemplo, que o desenvolvimento da tecnologia, que é muito boa para nós, para quem gosta de tecnologia, já vai ser muito ruim para preservação de floresta, meio ambiente e tal. Então, essa intencionalidade final aí não homogeneizaria os valores? Não, acho que cada cultura teria a sua, né? Aí entraria numa coisa tipo lá do Peirce, né? Daquela convergência, né? Talvez, não sei, isso aí é indeterminado, né? Mas eu acho que o diagrama não capta isso que você falou, porque eu teria que colocar vários para cada... Aqui, né, para cada forma de consciência, né? Porque aqui você vai ter diferentes formas de afetividade, diferentes tipos de conhecimento, diferentes formas de agir, certo? Você teria que, para cada uma, ter uma meta e depois essas metas convergirem, né? Aí, eu acho que facilita. Os possíveis, como gostar de lá. Eu acho que a minha ambição aqui foi menor, mas eu acho que isso aí é possível de se pensar também, né? Uma convergência de metas das várias formas de ser humano, né? Várias culturas, mas a gente não está conseguindo isso nem na nossa, né? Por enquanto, né? Mas assim, aqui, na verdade, minha intenção foi essa mesmo de não... Eu tenho, como eu fiz graduação com professores criacionistas, né? E depois, né, quando comecei a estudar filosofia da biologia, realmente eu vi que é um problema grave. Criacionismo, design inteligente, isso aí vicia a ciência, né? Então eu acho... mas eu não quero abrir mão do conceito de Deus, então eu coloco ele aqui. Resumindo em poucas... Porque a humanidade é a humanidade. 80% das pessoas... eu não quero ficar
indo na contramão, né? Porque as pessoas que têm esse tipo de crença, né? Muitas vezes elas colocam, a maioria coloca Deus aqui como Criador, né? Mas elas têm vantagem nas suas vidas. Se eu for, assim, por exemplo, se você tem fé, você se cura melhor de uma doença, né? Você tem melhor estado de humor, tem menos estresse, menos depressão, mais amor ao próximo, cuida melhor do próximo, porque nem todo mundo, mas você tem... Desculpa, Alfredo, acho que não tem dados para justificar essa... A minha experiência eu vejo. No Brasil, a Igreja Católica é a que mais atua junto aos excluídos. Quando a coisa está assim, no ponto da pessoa não tem mais a quem recorrer, quem recorre? O padre do Júlio Lancelot. Bem, mas já estamos fugindo aqui da... Você está falando de materialistas de vários tipos. Não, tá. Essa parte aqui, quem não concorda, me dá um grão de complacência. Queria sugerir que a gente fizesse 15 minutos de intervalo. Isso, vamos. Isso.